Oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Olha só que maquiagem bonita e elegante. Até você que é iniciante vai conseguir fazer essa make. Eu preparei um passo a passo simples de fazer, que é só você segui-lo que vai dar tudo certo. Então pegue as suas makes aí e vem fazendo o passo a passo junto comigo. E se você caiu de paraquedas neste vídeo, meu nome é Isis e você está no canal Make Inspira. E aí, bora se produzir? É claro! E para começar essa make, eu vou hidratar o meu rosto. Eu gosto de usar esse hidratante aqui. Se você não hidratar o rosto, a maquiagem não vai durar e a sua pele vai ficar sugando a hidratação da base e vai deixá-la craquelada. Hidrato o pescoço também, as pálpebras. E agora eu vou preparar minha pálpebra pra gente começar pelos olhos. Estou usando o corretivo da Ruby Rose. Esse aqui é o Catwalk na cor 35. Ele é bem próximo ao meu tom de pele. Já vou deixar a sobrancelha contornada. E com a esponjinha úmida, eu vou dar batidinhas para acabamento e deixar essa bordinha bem suave. Era para eu ter delineado a minha sobrancelha antes, mas eu esqueci. Vou pentear os pelos para cima. E vou preencher as falhas com esse quartetinho aqui da Ruby Rose. E vou misturar esses dois tons. Vou tirar o excesso e preencher apenas onde tem falhas. A minha sobrancelha já é bem pretinha, bem preenchida, mas tem algumas falhas que eu gosto de preencher. E não tem segredo, com o pincel você faz risquinhos para desenhar pelinhos. Penteia novamente para esfumar e assim elas vão ficar bem mais naturais. E para deixar os pelos bem fixos, eu vou usar esse gelzinho de sobrancelha também da Ruby Rose. Eu aplico o sentido contrário para o produto entrar bem nas cerdas e penteio do jeito que eu gosto. Voltei com este olho finalizado e vamos fazer juntos esse daqui. Tô amando esse olho, tô achando chique, bonito. Diga aí o que vocês acharam. Como eu gosto de deixar a maquiagem bem simétrica, eu vou medir pra gente colocar a fita. E você mede do final do nariz, do final do seu olho, ao final da sobrancelha, um pouquinho abaixo da sobrancelha. E antes de colar a fita, coloque-a no dorso da sua mão e tire o excesso de cola. Senão você vai machucar essa pelinha do olho que é bem sensível. Lembrando que a minha pálpebra já está com corretivo. Se você não aplicar o corretivo, a sombra não vai pigmentar bem e nem vai esfumar. Tem que aplicar corretivo. Com o pincel de esfumar, eu vou pegar essa sombra marrom aqui, é um marrom intenso. Vou tirar o excesso e começar fazendo uma bolinha aqui no meu cantinho externo. Estou pegando mais um pouco e dou batidinhas para aumentar essa pigmentação. Limpo o pincel e esfuma essas bordinhas. Se você não limpar o pincel para esfumar as bordas, esse marrom vai se espalhar muito e vai ultrapassar o côncavo. Vou esfumando e trazendo até a metade do olho. Com o mesmo pincel, eu vou pegar um tom de marrom quente. Lembre-se de limpar o pincel para não fazer bagunça. Vou tirar o excesso e vou começar aplicando nas bordinhas desse marrom escuro. Mas só até aqui. Olha como tá ficando esfumado bonito. O segredo é a leveza da mão. Segura bem na pontinha do pincel e vai fazendo movimentos circulares para esfumar essa sombra. Vou voltar mais uma vez no marrom escuro, tirar o excesso e reaplicar onde eu apliquei porque eu senti que ele perdeu um pouco a cor. Vai esfumando fazendo movimentos de bolinha para uma cor entrar na outra e criar um degradê bonito. Agora eu vou pegar uma sombra dourada com o dedo mesmo. Gente, os cachorros estão latindo tanto, os cachorros dos vizinhos. Aí eu começo a gravar, pronto. Tava um silêncio, um silêncio. Vou aplicar mais um pouco até atingir a pigmentação que eu quero. E agora eu vou voltar novamente nesse tom aqui, o marrom quente que eu tinha pegado antes. Tirar bem o excesso e esfumar para não ficar nada manchado. Agora eu vou pegar um pouco desse glitter aqui. Ele é muito bom porque ele é pronto para uso. Não precisa de cola. Vou colocar um pouco aqui no dorso e com o pincel eu dou batidinhas e espalho na minha pálpebra, também com batidinhas. Vou fazer um delineado bem fininho. Vou molhar o pincel porque eu vou fazer esse delineado com sombra. Tiro o excesso da água ou bruma aqui. Vou passar o pincel na sombra preta. Essa paleta é muito pigmentada, muito boa. Eu vou fazer o delineado bem fininho. Vou colar cílios. O que eu vou usar é esse daqui que eu comprei na Shopee. Ele não tem referência, mas eu vou deixar a informação aqui. E ele fica bem discreto no olho. Nem parece, né? Mas fica bem discreto. Enquanto a cola vai assentando, vou aplicar o iluminador. Aplica no cantinho e no arco da sobrancelha.
cílios aplicados. E se você tem dificuldade de colar os cílios postiços, eu vou deixar aqui abaixo na descrição um link de um vídeo que eu já expliquei como que faz. Agora eu vou tirar a cola, a fita. A base que eu vou usar hoje é essa daqui da Catherine Hill, a minha é na cor A4. Vou aplicar 3 gotinhas de blindagem para dar uma diluída nela e aumentar a longa duração que ela já tem. Vou misturar e aplicar com o pincel, que é a minha forma favorita. Gente, essa base é muito bonita. Ela tem uma cobertura linda que parece pele mesmo. Olha que lindo que fica. Ela tem um acabamento mate, é à prova d'água, tem ácido hialurônico na fórmula, então ela não é uma base que vai ressecar o rosto, mas mesmo assim precisa passar hidratante, tá, gente? Ela tem uma cobertura de média para alta, é que eu prefiro uma cobertura mais leve mesmo, mas dá para você aumentar a cobertura, porque ela tem uma cobertura construível, sabe? Você pode usar tanto mais levezinha, quanto uma cobertura mais pesada. Não esqueça de aplicar base no pescoço para igualar o tom. Para dar acabamento, eu vou pegar a esponjinha que está úmida, pegar um pouco da base que sobrou aqui, esfumo na própria plaquinha e dou batidinhas. Vou usar o mesmo corretivo que eu usei no começo. Vou espalhar com o pincel. Só lembrando a vocês que ele é quase do meu tom. Ele não é aquele corretivo que vai iluminar, porque se eu aplicar um corretivo claro na olheira, ela vai acinzentar. Depois que a olheira está corrigida, eu faço a iluminação. Olheira corrigida e eu vou com um corretivo mais claro. Ele é apenas um tom ou dois mais claro que o meu tom de pele e ele é na cor 25. E para devolver as sombras ao meu rosto, eu vou usar esse contorninho aqui da Fenza, o Chocofan. Esse meu é na cor 70, mas ele tá um pouquinho escuro para mim. E a forma que eu gosto de aplicar é assim, eu pego o pincel, passo no contorno, esfumo na plaquinha que tá com um pouquinho de base e aplico aqui da ponta da orelha em direção à boca e para 2 dedos antes. Vou dando batidinhas e essa é a forma mais fácil de aplicar porque ele já fica mais esfumado, olha. Sigo também a linha do cabelo. E é impressionante a diferença que fica de um lado para o outro. Olha como esse lado deu aquela levantada e afundou aqui. Aqui no espelho tá bem mais sutil. Na câmera tá parecendo até um pouco marcado. Vou esfumar um pouco mais, para que vocês vejam mais ou menos como eu tô vendo no espelho. E aplica também abaixo da mandíbula. E se você achar que está muito marcado ou intenso, volta com o pincel da base e dá batidinhas. Eu não peguei mais base, é apenas o restinho do pincel. Você pode fazer a mesma coisa com a esponjinha também. E de blush eu vou usar esse da Vizela aqui, o Red Mocha. Vou pegar um pincel de blush fofinho, pego o produto, tiro o excesso e aplica no alto da maçã, bem acima do contorno. Aplica dando batidinhas. E o ideal é que você vá construindo a pigmentação aos poucos, para que a sua maquiagem não fique manchada, nem intensa demais. Eu gosto de aplicar também aqui na região da têmpora, também gosto de aplicar aqui no topo do nariz e na ponta do queixo. E para dar uma bronzeada, eu vou usar esse bronzer aqui, ele é da Fenza. Vou usar o mesmo pincel do blush e eu vou aplicá-lo entre o blush e o contorno. Isso vai melhorar a transição entre eles. Vou contornar também o nariz. Estou usando o mesmo contorno que eu passei no rosto. Eu achatei o pincel e estou passando ele na lateral do meu nariz, levando até a sobrancelha. E fecho aqui a pontinha. Voltei com o pincel do corretivo para acertar aqui essa marcação. Vou usar este iluminador aqui da Lua e Neve. Olha que gracinha que ele é. Achou ele tão bonito. E com um pincel pequeno, pode ser de esfumar, eu vou aplicar este iluminador em cima desse osso, o osso da maçã. E vou esfumar. Olha que lindo que ele é. Vou pegar esta cor mais clara para aplicar aqui acima da testa, bem de leve, deixar bem esfumado, entre os olhos, pontinha do nariz e arco do cupido. Também gosto de aplicar aqui na lateral do queixo. E para selar a pele, eu vou tirar o acúmulo de corretivo e vou usar esse pozinho aqui da Pop, o Lilac Blur. Ele é lilás, mas ele é translúcido, ele ajuda a neutralizar os tons amarelados. Tirei o excesso e estou aplicando. Vou tirar o excesso. Eu não sei se vocês conseguem perceber aí, mas esse lado está menos amarelo do que esse. Agora eu vou aplicar do outro lado. Vou aplicar no pescoço também. Vou aplicar um pouquinho mais de blush. Achei que ele deu uma sumida depois que eu selei a pele. Pra gente finalizar os olhos, eu vou aplicar lápis marrom na linha d'água. Esse daqui é da Ruby Kisses. E vou aplicar passando um pouquinho para fora da linha d'água, mas não muito para baixo. E com um pincel pequeno de detalhe, eu vou esfumar esse lápis.
E vou selar com esse tom de marrom quente. Tira o excesso e aplica. Faz movimentos de vai e vem para esfumar também. Vou limpar o pincel. E para dar um acabamento mais bonito, vou pegar essa cor aqui. Tiro o excesso e vou esfumar a bordinha desse marrom. E de máscara de cílios eu vou usar essa daqui da Essence. Os lábios eu vou contornar com esse lápis marrom aqui. E vou aplicar este batom. Ele tem um tom de nude muito bonito. Ele é o Nude Terracota, da Avon. Achei que ele ficou muito apagado. Vou pegar o batom vermelho, passar no dedo e dar batidinhas no centro do lábio. Vou aplicar um gloss. Como eu não gosto dessa camada grossa, eu vou tirar um pouco o excesso. Vou aplicar esta bruma aqui da BM Beauty. Ela é uma bruma glow, bem bonita. E eu gosto de aplicar nas laterais do rosto. Vou deixar a bruma secar. É importante você não fazer expressões faciais enquanto a bruma seca. Já aviso que ela tem umas partículas de brilho bem fininhas. Caso você não goste de partículas, é melhor evitar esse tipo de bruma. E este é o resultado da make. Eu sou bonita, eu tenho uns olhos lindos, né? Achei que essa maquiagem ficou muito chique. Me contem aí a sua opinião nos comentários. Diga também o que você faria de diferente e deixe sugestões para os próximos vídeos. E se você gostou dessa make, tem várias outras aqui no canal que você vai gostar também. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para todas as suas amigas. Beijo e até o próximo!